supposed to do. Olá, galera da reparação, estamos aqui hoje para falar de uma entrada de um veículo na oficina com deficiência de funcionamento da caixa de câmbio automático. Nós gostaríamos de mostrar para vocês a importância. Nós já fizemos um diagnóstico básico da caixa, mas a importância de nós aplicarmos um checklist no veículo e fazer uma varredura de leitura e análise geral do funcionamento do motor, do sistema elétrico, eletrônico do veículo, pressão de bomba de combustível, dentro de um pacote de diagnóstico onde a gente pode ter um problema de pressão de bomba de combustível, por exemplo, que possa estar implicando no funcionamento da caixa de transmissão. Por que eu falo isso? Porque, pessoal, o motor, a função dele é transmitir a força dele para a caixa de transmissão e a caixa de transmissão transferir isso para a roda. E se eu tiver uma deficiência do sistema de motor, eu também posso ter uma deficiência de funcionamento da caixa. Então a gente aplica aqui um checklist. Esse checklist aqui, ó, compõe de vários itens dentro de um pacote de informações do veículo. Por exemplo, aqui a gente começa pelo cabeçalho, veículo, placa, data, mecânico. O segundo item aqui, verificar os níveis do veículo. O que eu falo para vocês que é importante verificar os níveis do veículo? Nós já recebemos um veículo aqui com falta de potência, tal, ou alguma coisa relacionada a perda de desempenho do veículo. Nós fomos ver, o carro estava com um nível de óleo baixo, abaixo do normal. Existe sistema hoje que monitora o nível de óleo do motor e aí, a partir daí ele consegue mexer um pouco no funcionamento do motor para avisar o motorista que precisa fazer um reparo, ou mesmo até avisar no painel esse tipo de serviço. Então a gente fala dos níveis do veículo aqui. De início, então, a gente começa verificando os níveis do veículo. Depois, o segundo item aqui, tensão de bateria, ou seja, sistema elétrico. Tensão de bateria em repouso, carga do alternador, equipamentos ligado, desligado, motor de partida, consumo dele, aterramento do veículo, da parte carroceria, bateria, carroceria e bateria motor, a parte de bomba de combustível, pressão, vazão, estanqueidade, tensão de trabalho da bomba e consumo de corrente em ampere. Lógico que existe diagnóstico que a gente não precisa fazer uma análise lá de tensão e corrente da bomba porque está funcionando em ordem. Mas imagina que tem um problema de pressão de combustível. O correto não é a gente já trocar de cara a bomba, fazer uma bateria de teste em cima do componente para saber se a corrente que está sendo aplicada naquela bomba está em ordem, a tensão está em ordem e assim por diante. Então a gente fala também da bomba de combustível. Na parte do scanner, a gente está conectado aqui com o PDL 5500. A gente consegue verificar memória de avaria, leitura, análise gráfica e os códigos de avaria. O que é importante quando a gente vai usar um equipamento de diagnóstico? Quando a gente entra na função diagnóstico, o correto não é só a gente ir direto no componente, ou só no motor, ou só na caixa de câmbio. Faz uma varredura completa. Hoje os veículos estão muito interligados entre módulo de motor com módulo de transmissão, com central de ABS, com sistema de airbag, enfim, elas estão todas interligadas. O importante de você fazer um diagnóstico dessa forma, ou seja, completo do veículo, que você consegue verificar todos os códigos de avaria e anotar todos. E se acaso for apagar a avaria, é importante que você já tenha documentado essa avaria anterior que existia no sistema eletrônico do veículo. Isso é muito importante. O sistema de ignição, a gente fala aqui desgaste de vela, resistência das velas, resistência do cabo, inspeção visual, análise visual do conector da bobina. A gente sabe que algumas montadoras soltaram com os conectores da bobina ou muito curta a fiação ou com deficiência de conector. Eu já coloco isso direto a informação no checklist. Por quê? Porque o diagnóstico na minha oficina não pode só depender de mim, Fernando, tem que depender da equipe. A equipe, todo mundo tem que aplicar esse mesmo procedimento que eu faço aqui. Então eu coloco tudo aqui dentro. Quanto mais informações eu colocar no checklist, melhor vai ser o diagnóstico do veículo. Depois, na parte de motor, o que a gente compõe na parte de motor? Vazamento de água próximo dos conectores, carbonização interna do motor, vácuo do motor,
abertura da válvula termostática, sistema de arrefecimento, porcentagem de aditivo, catalisador de escapamento, mangueira de injeção, análise dos gases, vazamento do cilindro, caso houver necessidade, vedação da tampa do radiador, temperatura de liga e desliga do eletroventilador, tempo entre liga e desliga do eletroventilador, circulação da água no reservatório de expansão do radiador, relação ar-combustível, tempo de injeção, sensor de posição do pedal de embreagem e freio, ciclo de trabalho da sonda 1 e 2 e filtro de ar. Por que nós focamos em vários componentes do motor? Porque é o seguinte, se o motor tiver com a temperatura de trabalho fora do normal, tanto ela muito alta quanto muito baixa, fora do padrão normal de funcionamento, isso vai implicar em vários processos de funcionamento do conjunto. Quando a gente fala conjunto, pode ser powertrain, motor e câmbio. Então as informações dos sensores, elas estão interligadas para vários módulos. Então eu preciso fazer uma varredura desde a parte eletrônica, elétrica e motor, que eu falo. Vocês veem aqui uma coisa simples: válvula termostática, porcentagem de aditivo, enfim, tudo isso que eu passei para vocês. Nós aplicamos isso aqui, ó. A chance de a gente fazer um diagnóstico preciso no veículo, identificar a falha e entregar isso pronto para o nosso cliente, bem menor a chance de erro. Ou seja, fizemos um diagnóstico completo do veículo. Lógico, nós aqui da oficina, nós cobramos um valor em cima disso aqui. Tem que ser cobrado, isso é uma consulta do veículo, isso tem que ser cobrado, mas o importante é aplicar. O que eu tenho para falar sobre a ferramenta de diagnóstico é um item muito importante, extremamente importante, mas não pode deixar de ser acompanhado com essas verificações, ou seja, ferramentas a mais onde eu posso aplicar no diagnóstico. Pessoal, essa é uma dica que eu estou dando para vocês, que nós aplicamos dentro da nossa oficina há 4 anos já, e isso tem trazido um resultado bom para a oficina. Hoje o meu mecânico, ele faz o diagnóstico e monta o orçamento e deixa tudo isso no vidro do carro. Às vezes eu estou atendendo outro cliente, eu estou falando, fazendo outro trabalho, depois só venho, repasso o checklist aqui e eu vejo como é que está trabalhando o sistema. Basta só anotar os valores de trabalho aqui para mim e me apresentar isso. Facilita muito o trabalho dentro da oficina. Isso nós aplicamos em geral. Todos os veículos que entram na oficina para fazer diagnóstico, seja ele transmissão, seja ele motor, nós aplicamos esse checklist. Ele compõe 20 itens que a gente verifica do veículo. Nós gastamos para verificar isso aqui em torno de 1 hora a 1h30 para fazer esse diagnóstico. E nós já nesse pacote aqui, ó, nós já identificamos falhas que possa haver no sistema eletrônico do veículo. Recentemente eu recebi uma caminhonete na minha oficina com problema de falta de potência, luz de injeção acendendo e luz de indicação de manutenção também acendendo. E nós fizemos esse checklist aqui. Na metade do checklist nós já identificamos o defeito do veículo, ou seja, filtro de ar do carro destruído, por exemplo. No carro que tem turbina ainda é pior, ou seja, dificulta mais o funcionamento. Então assim, muitas vezes a gente parte para o diagnóstico eletrônico, pressão de bomba, diagnóstico scanner e esquece de verificar o filtro de ar do veículo. Hoje os carros diesel, os carros com injeção direta já está vindo com sensor de monitoramento do filtro de ar. Então é muito importante você verificar. Então, se lá tem, ele vai avisar no painel, mas quando não tem, aí você vai ficar perdido. Então a importância desse componente dentro da oficina. Então tá aí a dica de hoje, pessoal. Nós vamos colocar esse checklist lá na nossa página junto. O pessoal tem perguntado por que eu não mandei o checklist por e-mail. Olha, a gente tem uma oficina mecânica trabalhando e às vezes falta um pouquinho de tempo. Então eu achei melhor fazer esse vídeo, explicar o porquê desse checklist e colocar lá na página esse checklist para vocês. Aí só copiar, quem quiser acrescentar ou tirar, faz da forma que achar melhor. Nós fizemos hoje com 20 itens, pode ser que isso aumente ainda, a tendência é sempre aumentar. Então tá aí, espero poder ter ajudado. Se gostou da dica de hoje, dá um ok na nossa página lá, dá um joinha lá. Obrigado, pessoal.
supposed to do after